Dá só uma olhada no tamanho dos braços de Fábio Giga. Estaria ele aplicando algum produtinho para preencher seus músculos? É a polêmica no momento e eu quero falar muito sobre esse assunto, mas não de uma maneira acusativa e fazer qualquer tipo de veredito ou julgamento sobre a vida dele, até porque eu não conheço ele de uma maneira mais aprofundada. Ele não é meu amigo íntimo, não frequento a casa dele, ele nem sabe que eu existo. Então eu quero tornar esse conteúdo um pouco mais educativo e mostrar sobre outros produtos que a galera da maromba aplica em seus músculos para fins estéticos e também funcionais e você nem faz ideia. Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o personal Fábio Vilas Boas. Se você ainda não é inscrito no meu canal e gosta de conteúdo sobre musculação, bodybuilding, maromba, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e dá uma hypada nesse vídeo e bora pro conteúdo, porque tempo é músculo. A polêmica começou a partir de um vídeo de humor, a página Musculamento no Instagram. Aliás, eu quero deixar bem claro que eu tenho total respeito e não quero fazer nenhuma acusação, até porque isso tem deixado o Fábio Giga incomodado, tanto é que ele até bloqueou alguns perfis no Instagram que estavam fazendo piada e pegando no pé dele por causa disso, mas esse não é o meu intuito, tá? Mas ó, vamos lá, ele tava aqui, esse vídeo é antigo na verdade, ele tava no programa do Celso Portiolli, e o Celso Portiolli começou a falar, olha isso, mas vamos lá, vamos só. Olha isso aqui, não. Cara, repara, realmente tá um formato estranho de fato, a hora que ergue realmente, né, parece uma coisa mais endurecida, que não é natural da anatomia, mesmo com o uso de ergogênicos e tudo mais, né? Mas não é possível. Não é possível. O cara é tão grande para que a cabeça dele é pequena. Para que ele tenha o tamanho do ombro. Meu Deus do céu. Não, vira aqui. Olha isso aqui. Não é possível. Não é possível. Tem que tirar a camisa no final do programa. Amarga a cabeça lá. Não é incrível? Gavião, você ficou pequeno perto dele, Gavião. Caramba, quanto você tem de massa muscular aí? Só tem massa muscular, né? Graças a Deus. Brincadeiras à parte, pessoal. Brincadeiras à parte, tá? Agora eu peguei essa publicação da página dos Maromba lá no Instagram, tá? Segue os caras lá também, porque eles fazem um conteúdo de humor, conteúdos, tudo relacionado a esporte, maromba e tudo mais. Então vamos lá, inclusive ele faz algumas comparações com o Eduardo Correia, mas vamos seguir no vídeo aqui para você entender bem a história. Eu já vou contextualizar algumas coisas em cima disso. O que foi que aconteceu com o bíceps desses caras? Mano, é insano o bíceps que o Giga e o Correia possuem. Ninguém tem coragem de falar sobre isso. Começando pelo Giga, que com certeza tem um bíceps maior que o do próprio Mr. Olympia. O bíceps dele é tão grande que chega a ser desproporcional. Muita gente acredita fielmente que ele aplica óleo nos bíceps. Isso vem ainda mais à tona quando comparam fotos dele quando ainda competia, onde o bíceps dele era muito proporcional. Ó, repara que aqui não tá aquele formato tão arredondado, ele tá até um formato bonito até, assim, ele tem aquele bíceps mais alongado, né, não é aqueles bíceps mais encurtadinho, em pico, que eu particularmente eu acho até mais agradável de se ver. Mas uma coisa importante, é importante salientar uma coisa aqui, que o Fábio Giga, ele teve uma ruptura no bíceps, tá? Então já é alguma coisa pra gente considerar, pra não ficar fazendo qualquer tipo de julgamento por que ele tá fazendo isso aí. Mas vamos lá. O corpo. A própria mulher dele chegou a dizer que ele tinha vergonha de sair de regata porque se sentia pequeno. E isso sim poderia ser um motivo para ele chegar a esse ponto de aplicar. Só que é uma coisa muito importante, porque isso aí já enquadra numa questão chamada de vigorexia. Às vezes a pessoa não se vê como ela realmente é, ela se olha no espelho. O Fábio Giga provavelmente ele se olha no espelho e não se enxerga tão grande quanto ele realmente é. Ele acha que ele tá pequeno, que precisa melhorar algumas coisas. Então muito cuidado, você também que tem esse tipo de transtorno, que é a vigorexia, de não ver a sua imagem como ela realmente é. Acha que tá pequeno, que precisa aumentar seus músculos, mesmo todo mundo falando que você tá grande, que você tá giga, que você tá gigante e tudo mais. Eu não, tô frango. Então toma muito cuidado com isso, porque isso aí pode ser um caso de vigorexia. E algumas pessoas, não tô dizendo que é o Fábio Giga que faz isso, mas algumas pessoas com vigorexia podem passar do ponto e começar a aplicar, além de ergogênicos, que eu já falei sobre isso em outro vídeo, mas também óleo
Synthol. E o problema do Synthol é que muitas vezes ele é permanente. Ele forma uma necrose que muitas vezes tem que ser retirado de forma cirúrgica, tem que fazer uma raspagem. E de caso, por exemplo, aquele cara que é chamado de Popeye russo, ele tinha uns braços gigantescos, igual uma melancia, os dois braços dele parecem uma melancia, só que o resto do corpo era tosco, não era nada desenvolvido, né? Só que tinha duas melancias no braço, teve que fazer remoção cirúrgica daquilo lá, e ficou aquele aspecto feião, então é complicado, então muito cuidado, se você tem vigorexia, é bom você estar procurando uma ajuda psicológica, uma psicoterapia, mas vamos seguir aqui. Ele nunca comentou sobre o caso, e até hoje não temos uma resposta, diferente do caso do Corrêa, que tem uma explicação pra isso, porque olha como o bíceps dele é meio estranho, parece que ele tá contraindo a todo instante. Normalmente um bíceps nessa posição deveria estar alinhado ao corpo, mas não, mesmo quando o braço tá esticado, o bíceps dele fica contraído, como se estivesse fazendo força nele. O motivo disso é porque ele é ferrado de lesão, o cotovelo dele se desgastou de forma tão severa que o maluco... E cara, Corrêa, ele coleciona lesões. Ele é um mestre de se lesionar. Nossa, parece que tinha uma urucubaca nele, porque ele lesionava um bíceps. A hora que ficava bom, ele voltava a treinar, lesionava o outro. Aí ficava bom, lesionava o tríceps, ele lesionava o ombro. Gente, ele realmente é cheio dessas deformações. Então, ele é um caso que eu entenderia se aplicasse algum preenchimento, mas fica no vídeo, porque eu já vou explicar mais sobre outras formas de preenchimento que não o Synthol, tá? Existem outras formas menos agressivas para o corpo, mas aguenta aí. Teve que tirar todos os tendões do antebraço pra colocar de enxerto no cotovelo. Nossa. Você tem noção da insanidade disso? Como consequência, o bíceps dele acaba ficando meio desproporcional, assim. Pô, gente, eu arranquei todos os tendões no antebraço pra botar de enxerto no cotovelo, cara. O que? Caralho, velho, imagina só. A cirurgia do cara é tirar todos os tendões para colocar de enxerto, para modificar. É por isso que fica esse aspecto de um bíceps mais encurtado, tríceps mais encurtado, porque muitas vezes essas cirurgias elas mudam o ponto de inserção dos tendões. Complicado isso. Agora chegou uma parte muito importante no vídeo que eu quero que você assista e ouça com muita atenção, mas antes, é claro, não esquece de deixar seu like, e se você está precisando de suplementação de qualidade para ajudar na sua dieta e botar o shape em dia de uma maneira saudável, é claro, vá até o site da Probiótica e use o meu cupom Personal Fábio para ganhar 15% de desconto. Os links estão sempre nas descrições e comentários fixados, mas enfim, agora eu quero falar sobre preenchimento estético corporal. E isso pode ser feito em várias partes do corpo e tudo mais, que não o Synthol. Como eu já falei, o Synthol ele é um óleo que é utilizado intramuscular. Só que o problema, qual que é o maior BO do Synthol? É que ele é permanente. Só que se for usar de uma maneira imprudente, como a maioria dos casos que a gente está acostumado a ver na internet, Valdir Segato, Hulk BR, o Popeye russo, são casos severos de gente que passou do ponto e causou uma necrose e tiveram que ser removido cirurgicamente. Então esse que é o problema do Synthol. Mas não é só o Synthol que é usado para preenchimento intramuscular. Tem um outro que é muito comum e até mais saudável, digamos assim, que é mais comum do que você imagina, que é o ácido hialurônico corporal. São fórmulas de alta densidade e reticulação desenvolvidas para camadas profundas e tecido intramuscular ou subcutâneo profundo. O interessante do ácido hialurônico é que ele não é permanente, ele vai sendo removido gradualmente com o corpo, ele pode durar de 1 a 2 anos, e aí você pode ir retocando com o tempo, mas ele vai saindo com o tempo, ao contrário do Synthol, que ele não sai, ele fica ali o resto da vida. Só se dá uma merda mesmo e tem que remover cirurgicamente, né? E fica aqueles casos complicados, mas ácido hialurônico não. E eu acredito que o Fábio Giga possa estar usando, porque lembra que ele teve lesões de rupturas, e quando uma pessoa sofre uma lesão desse tipo de ruptura no músculo, no tendão, principalmente no músculo, fica aqueles gaps. Se você pegar aquela foto clássica do Kevin Lervon fazendo aquele muscular e tudo mais, você vê aquele gap no peito dele, né? Ele é uma lesão de ruptura do peito, então ficou aquele buracão. Ele deixou, no caso, mas tem
casos que pode ser preenchido de alguma forma. O ácido hialurônico é muito utilizado para preencher esses gaps, esses buracos que ficam quando uma pessoa sofre uma lesão desse tipo. Então eu acredito que se ele está utilizando alguma coisa, ele pode estar, não estou afirmando, não estou acusando, tá? O vídeo tem caráter educativo, ele pode estar usando o ácido hialurônico corporal, tudo bem? Tem outras formas que é usado mais esteticamente, que são os bioestimuladores de colágeno, tá? Que são produtos como o ácido poliláctico, Sculptra, ou a hidroxiapatita de cálcio Radiesse, que promovem volume ao mesmo tempo em que estimula a firmeza da pele. É mais procedimento estético para tratar estrias, celulite. Acho que aqui não vem o caso. Que é mais procedimentos que as mulheres utilizam para tratar celulite ou estrias. Aqui eu acho que não vem o caso do Fábio Gil. Eu acredito que ele possa estar usando isso aqui, ó. Ou tem também o polimetilmetacrilato, conhecido como PMMA, que é um preenchedor definitivo de longo prazo usado em planos musculares. Pode ser que ele esteja usando isso aqui também. Eu acredito mais, bota um pouco mais no fogo, não 100%, mas ele possa estar utilizando o ácido hialurônico corporal, tá? Para preenchimento. Lembrando que ele tem ruptura de bíceps e causa algumas deformações, como é o caso do Eduardo Corrêa, que já foi mostrado no vídeo também, né? Porque de tantas lesões, de rupturas, o músculo ficou encurtado, geralmente para recompor esses músculos rompidos, altera-se a inserção do músculo, então o bíceps fica mais encurtado, fica parecendo que o bíceps termina no meio do braço, ou o tríceps, enfim, o cara faz um duplo bíceps, por exemplo, parece que o tríceps do cara vem aqui, fica aquela ponta mais fina, falando a grosso modo e tudo mais. São hipóteses que eu estou mostrando aqui que ele poderia estar utilizando. Mais uma vez, reenfatizo que não estou acusando nada, até porque não conheço ele mais intimamente, não sou frequentador da casa dele, então eu não posso dizer alguma coisa que eu não sei. São hipóteses, tá, pessoal? Então para com esses papos de ficar acusando o cara só porque o cara tem um formato estranho. Não aprovo o uso de Synthol, eu acho abominável, e é mais comum de ver atletas de bodybuilding utilizando, e a gente vê casos, por exemplo, o Hadi Choopan, fisiculturista iraniano, que apareceu com uns ombrinhos meio pontudos, fica meio estranho. Então por isso que eu não acredito que o Fábio Giga esteja usando o Synthol, porque não tá pontudo, tá uma forma bem arredondada, gigante, mas não tá aquele formato pontudo, e muitas vezes o cara que usa o Synthol fica um aspecto meio ondulado, fica mais pontudo, fica estranho, embora um cara que usa Synthol, por exemplo, ó, não tem esse movimento, ó, tá? Você vê, ó, olha essa cabeça aqui do bíceps, ó, tá vendo? Encurtando, alongando, tudo mais. Se ele estende, ele não vê o encurtamento, não fica uma gororoba só. Então pode ser, não sei, não posso acusar, não posso afirmar, porque eu não conheço ele, mas também, mesmo se estivesse usando, não é da minha conta, ele sabe bem o que faz da vida, mas eu acredito que o Fábio Giga esteja fazendo algum preenchimento de uma maneira mais inteligente, porque ele é um cara estudado no assunto, tudo bem? Eu não ia fazer umas burradas dessa, de aplicar coisas que poderiam trazer problemas sérios para a saúde, sendo que ele é um profissional da saúde também, formado em nutrição, acho que tem formação em educação física, nutricionista e tudo mais, né? Inclusive ele é responsável pela dieta do Bitelo, mas é por isso que eu confio nele, então não posso fazer uma acusação, estou levantando algumas hipóteses aqui. Mas é isso, pessoal, gostou do vídeo, quer receber mais vídeos assim, então já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações. Espero que você tenha gostado das minhas análises, tá? De uma maneira mais educativa, sem fazer acusações, porque esse é o intuito. Se você está precisando de suplementação de qualidade, venha acessar o site da Probiótica e utilize o cupom EUPROPERSONALFábio para garantir 15% de desconto na compra de qualquer suplemento que você precisar, na sua dieta e no seu shape, legal? Acessa também as minhas redes sociais, me acompanha lá no Instagram, no TikTok, no Facebook para mais conteúdos diários sobre musculação, bodybuilding, fitness em geral. Um forte abraço para você, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.